Pai do Senhor Jesus, bom dia para todos, que Deus possa abençoar o dia de cada um de vocês. Eu vou ler aqui em Mateus 25, no versículo 14, que fala a parábola dos talentos. Porque o reino dos céus é como um homem que, partindo para longe da terra, chamou o seu servo e entregou-lhe os seus bens. Aqui representa Cristo na sua primeira vinda. Aleluia. E a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro deu 1. A cada um segundo a sua capacidade. E logo ausentou-se de longe. Então fala, logo se ausentou, né? Imediatamente o Senhor se ausentou, né? Então, a cada crente sem exceção é dado um ministério próprio, né? Então aqui, na hora que Jesus distribui os talentos, né? Então, cada um de nós cristãos, nós temos um chamado, né? E Deus distribui o chamado, né? Cabe a nós ouvir a voz de Deus e obedecer o chamado do Senhor. Porque o Senhor, você vê que aqui ele deu 5 para um, né, 2 para outro e 1 para outro. Por quê? Porque o Senhor sabe da capacidade de cada um, né? Você vê que você lê nessa palavra é algo tremendo, né? O Senhor conhece a nossa capacidade. Ele sabe onde a gente pode e onde a gente não pode, né? E tendo ele partido o que tinha recebido 5 talentos, foi e negociou com ele e granjeou outros 5 talentos. Você vê, os talentos foram recompensados, né, segundo a fidelidade. Então, aqui o talento, ele foi recompensado, né, segundo a fidelidade, né? Então, se nós somos fiéis, né, em tudo que nós façamos, e nós somos fiéis, diante do Senhor, Deus multiplicará, né, tudo que nós façamos dentro da vontade do Pai. Ele multiplica, né, as bênçãos dele são derramadas, multiplicadas sobre a nossa vida. Aleluia, louvado seja Deus. Da mesma maneira, o que tinha recebido 2, granjeou também ele outros 2, e foi fiel do que tinha. Então, o mesmo que também recebeu 2, ele também foi fiel do que o Senhor colocou sobre a mão dele. Então, Deus também falou também com ele: servo bom e fiel, né? E muito te colocarei. Então, Deus assim multiplicou também o que ele entregou na mão dele, né? E confiou. Essa é a palavra linda, né? O Senhor colocar algo nas tuas mãos e confiar, né? Porque Deus quer ver o nosso esforço, porque Ele faz a parte dele, dá na nossa mão. Mas Ele também quer ver o nosso esforço, quer ver a nossa capacidade diante dele. Mas o que tinha recebido 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Você vê que esse que recebeu 1, ele não foi fiel. Ele não foi fiel. Ele preferiu cavar na terra de que ir trabalhar para multiplicar. Então você vê como a diferença, né? Tanto do primeiro como do segundo e do terceiro. Deus conhece, irmão, a nossa capacidade. Ele sabe que se colocar algo nas nossas mãos, Ele sabe se nós vamos fazer multiplicar ou não. Aleluia. Então Ele não foi fiel. E depois de muito tempo, veio o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Irmãos, o Senhor virá pela segunda vez e vai prestar conta sobre nós. Nós não vamos fugir dessa direção, porque a vinda do Senhor está próxima.
E Ele vai prestar contas com todos nós. Porque a palavra dele fala que todos dobrarão o joelho perante Ele. Aqui Ele não está falando de um, dois, não. Ele está falando de todos, sem exceção. Todos. Então nós vamos prestar conta ao Senhor. Porque muitos aprontam, muitos mentem, enganam, achando que o Senhor não está vendo. Sabe? Vive numa hipocrisia, uns querendo ser sempre melhor do que os outros. É família humilhando família, é irmão humilhando irmão, porque querem ser sempre melhor do que um com o outro. Achando porque às vezes conquista algo, quer sempre passar por cima do outro, humilhar o outro, como se isso, irmão, fosse vantagem. Irmão, não é pecado a gente ter as coisas, porque a gente trabalha para isso e Deus nos capacita para nós ter as coisas. Mas o Senhor fala que a gente também, acima de tudo, a gente tem que ter humildade. Temos que viver em humildade. Deus não quer que nós vivemos com soberba, fingindo uma pessoa que a gente não é. Deus quer que a gente viva com a verdade. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então, nesse dia, o serviço para o Senhor, né, só termina quando a pessoa morre. No entanto, o acerto de conta está reservado para o arrebatamento. Até quando? Vai viver no erro, vai viver na mentira, vai viver no engano, achando que o Senhor não está vendo. Às vezes você pode olhar para o seu cenário nesse momento e pode dizer que não tem mais jeito. Talvez a tristeza tenha tomado conta da sua vida, por falta, às vezes, de não ter uma saúde boa, por você estar vivendo com uma enfermidade com um familiar. Às vezes, vê seu pai no hospital, sua mãe no hospital, e você olha para aquele cenário e fala assim: meu Deus, eu não posso fazer nada. Mas nós podemos sim, irmãos, orar, meditar na palavra e saber que nós servimos um Deus que tudo pode. Ele tem o poder de visitar o enfermo nesta manhã e curar através das nossas orações. Deus fala que, lá em Tiago, fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então não vamos desistir de orar. Não vamos desistir de crer. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é bondoso. Deus, Ele conhece as nossas limitações. Ele conhece a nossa capacidade. E esse servo que cavou, ele falou que sabia que o Senhor era severo, que enterrou, e na hora que ele voltou, entregou de volta. O Senhor faz: antes eu ter dado no banco, para no dia que eu voltasse, tinha rendido com juros. E ele, irmão, até o pouco que tinha, foi tirado. Então nós não podemos dizer que nós não somos capazes. Muitas vezes as pessoas vêm apontar, dizer que eu e você não somos capazes. Quer tirar a nossa direção dos propósitos de Deus sobre a nossa vida. E a gente não pode desanimar. Porque o inimigo, ele lança seta, usa as pessoas com palavras torpes para poder nos desviar do caminho e dos propósitos de Deus. E nós não podemos deixar com que isso aconteça. Nós temos que repreender todo dia o mal sobre a nossa vida. Profetizar a bênção. Colocou algo no papel, colocou um projeto, não desiste, irmãos. Porque Ele é fiel. É necessário o processo. Mas temos certeza de uma coisa: que o Senhor está no controle da nossa vida. E com Ele, a vitória é certa. Amém, irmão? Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Em nome de Jesus. Eu peço para os irmãos, se inscrevam no canal, dá o like, comentem.
Assista os vídeos até o final. Assim vocês estarão me ajudando. E eu sou muito grata por todos vocês. Amém?